Obrigado, ministro Raul Jungmann. Presidente, muito obrigado. Bem, é uma honra para mim participar hoje desta sessão de abertura ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso, e o presidente Fernando Henrique Cardoso sabe que eu não digo isso por dizer. É motivo de satisfação também compor esta mesa, juntamente com os ministros Sérgio Etchegoyen e Raul Jungmann, e fazê-lo na presença de outras pessoas ilustres, amigos, como o ministro Celso Laffer, os embaixadores Marcos Azambuja e Rubens Barbosa, o embaixador Sérgio Duarte, autoridade nessa área, que presidiu a banca que me examinou quando eu entrei no Instituto Rio Branco 40 anos atrás. O embaixador Luiz Felipe Macedo Soares, eu vejo que não chegou ainda. Também os colegas embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre Guzmão, Marcel Beato, embaixador junto à Agência Internacional de Energia Atômica, o Alessandro Candeias, chefe de gabinete do ministro Jungmann, que ajudou a organizar este evento, juntamente com a Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu saúdo também, além de todas as autoridades já mencionadas, o senhor Marco Mas, o secretário da Agência Brasileira Argentina de Contabilidade e Controle de Material, ABAC, para os íntimos. Antes de prosseguir, eu quero prestar uma homenagem à memória de Luiz Felipe Lampreia, grande chanceler, com quem eu tive a satisfação de trabalhar por exatos 3 anos durante a segunda metade de sua gestão à frente do Itamaraty, e que teve um papel importante na decisão que o Brasil tomou, então, que o presidente Fernando Henrique tomou de aderir ao tratado. E agora eu vou direto ao assunto, talvez contar um pouco de uma história. Eu vou dizer pequena história, não vou usar a expressão em francês, não vão dizer que é coisa de diplomata, e é a história que o Matias conhece, né? Na obra maior que ele lançou meses atrás, que se chama A Diplomacia na Construção do Brasil, Rubens Recupero descreve a adesão ao TNP, abre aspas, como marca decisiva da política exterior de FHC. Recupero defende a decisão e a ele eu voltarei mais adiante. Mas vale recordar alguns fatos precedentes, e alguns dos quais o presidente já mencionou. A Constituição de 1988, em seu artigo 21, já havia determinado que no Brasil a energia nuclear só será usada para fins pacíficos. O acordo de Guadalajara com a Argentina e o acordo quadripartite de salvaguardas com a ABAC e a IEA, que o presidente também mencionou, ambos de 91, reforçaram a declaração de Foz do Iguaçu do ano anterior, de 1990, na qual os presidentes do Brasil e Argentina proclamaram a renúncia pelos dois países à intenção de possuir artefatos nucleares explosivos. A propósito, eu faço questão de assinalar que, a meu ver, a comunidade internacional, exceto alguns especialistas, não todos, jamais soube ou quis dar o devido valor ao que fizeram nessa frente em muito pouco tempo o Brasil e a Argentina. Essa ausência do reconhecimento devido, e aqui eu me refiro também a outras áreas da vida internacional, tende a reforçar a postura daqueles céticos ou que se consideram mais realistas, que resistem a movimentos de aprofundamento da adesão a determinados regimes multilaterais, bem como a arranjos bilaterais, regionais ou plurilaterais, com o argumento de que esses movimentos recebem pouco ou nenhum crédito pelos demandantes, são sumariamente embolsados e apenas abrem caminho para novas cobranças. Esse é um argumento que aqueles de nós mais familiarizados com esses processos decisórios conhecemos. Mas voltemos à sequência de fatos de que eu tratava. Em 94, entrou em plena vigência para o Brasil o Tratado de Tlatelolco, que estabelece a completa proscrição de armas nucleares na América Latina. Em 95 e 96, respectivamente, o Brasil concluiu o processo de negociação para o ingresso no regime de controle de tecnologia de mísseis, MTCR, e ingressou no Grupo de Supridores Nucleares, NSG. E ainda em 96, firmamos também o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, CTBT. De fato, portanto, o Brasil passara a compartilhar os compromissos concretos dos Estados não nucleares membros do TNP, ou seja, a renúncia aos artefatos explosivos e aceitação de salvaguardas abrangentes. Restava, pois, o tema da adesão ou não ao TNP. E vale lembrar, como um dado importante, o pano de fundo da decisão tomada pelo presidente, o fato de que, em 1997, 185 países haviam aderido ao tratado e apenas Índia, Paquistão, Israel e Cuba se recusavam a fazê-lo. A Coreia do Norte ainda não havia denunciado o tratado naquela época. Ao me preparar para falar aqui esta manhã, e como me encontrava servindo no exterior nesse período, presidente, até o começo de 98, eu procurei colegas que sim estiveram diretamente envolvidos. E aqui eu me refiro ao Sérgio Danesi, agora embaixador em Buenos Aires, e meu predecessor no na Secretaria-Geral do Itamaraty, e Bernardo Veloso, que no gabinete do ministro assessoraram diretamente o ministro chanceler Lampreia na condução desse processo, no que respeita ao Itamaraty, né?
Deles, em particular do Danese, obtive interessantes depoimentos e alguns poucos papéis da época. Luiz Felipe Lamprey e seus assessores imediatos estavam, desde o início do governo, engajados no objetivo da adesão do Brasil ao TNP. Mas eles defendiam que antes se cuidasse da adesão ao MTCR e ao NSG como passos preliminares, enquanto se conduziam e reforçavam estudos referentes ao TNP. E assim se fez. Recorrendo a um eufemismo ou um understatement, agora me permito uma palavra estrangeira, diplomático, podemos dizer que havia alguma resistência interna no Itamaraty à adesão ao TNP. Não há dúvida de que o tratado é e continua a ser, como disse o presidente, essencialmente iníquo, ao legalizar ou legitimar, como queiram, por assim dizer, um restrito clube de potências nuclearmente armadas. Ao fazê-lo, teria contribuído para o que o ex-chanceler João Augusto de Araújo Castro chamou de congelamento do poder mundial. O Brasil, segundo ele, e possivelmente a maioria dos diplomatas brasileiros daquele período, considerava que, por princípio, nós não deveríamos referendar aquela iniquidade. Tratava-se, eu ousaria dizer, de um certo dogma da diplomacia brasileira. E aqui eu volto ao Recupero, que diz, e abre aspas, em sentido contrário, o seguinte: ele diz: o que restava era a inércia de uma longa tradição que adquirira a força das coisas imutáveis. A recusa de assinar o tratado transformara-se, segundo Recupero, num tabu. Por isso mesmo, mudar tal postura exigia decisão e iniciativa, e daí porque Recupero considera essa decisão uma marca definidora da política externa do presidente Cardoso. Lampreia era o mais ativo defensor dentro do governo da adesão ao TNP. Segundo consta dos diários da presidência, do próprio presidente, volumes 1 e 2, o presidente, que eu pesquisei esse fim de semana, presidente, novamente, com medo de que o senhor adiantasse aí, mas eu já estava preparado para ser furado. O presidente registra que o principal crítico era outro diplomata, Ronaldo Sardenberg, que então ocupava a Secretaria de Assuntos Estratégicos, de onde iria depois para a pasta da Ciência e Tecnologia. No dia 2 de agosto de 96, o presidente registra haver lido o documento elaborado por Sardenberg, segundo quem o Brasil nada ganhava assinando o TNP, justamente pelo fato de o tratado congelar o status das potências nucleares. Mas o presidente comenta: eu sou mais simpático à ideia de assinar o Tratado de Não Proliferação, mas os argumentos de Sardenberg devem ser pesados e ponderados. E aí temos o retrato do respeito do presidente por opinião diversa da sua. Em 24 de maio de 1997, o presidente registra a reunião da Câmara de Relações Exteriores e Defesa Nacional e novamente menciona a discordância explícita apenas de Sardenberg. A nota terá havido a aprovação dos demais. Em seus comentários, o presidente reconhece o caráter discriminatório do TNP, mas nega haver na assinatura qualquer submissão a interesses estrangeiros, abre e fecha aspas, crítica que lhe diziam poderia surgir na discussão da matéria no Congresso Nacional. O contexto em que se dá a adesão do Brasil terá sido importante. O Muro de Berlim caíra no final de 1989, a União Soviética se desfizera em 1991, a Guerra Fria fora declarada extinta e Frank Fukuyama famosamente decretara o fim da história. A grande onda da época, e sobre ela eu escrevi na minha tese de CAI, se chamava globalização, cujos vetores principais, e se chama ainda, na descrição de seus primeiros arautos, se situavam na esfera da economia e da tecnologia. O soft power, na expressão de Joseph Nye, prevaleceria, na maioria dos diagnósticos, sobre o hard power da força bélica dos Estados. Imperavam visões, muitas delas talvez um tanto otimistas, de uma evolução mais benigna da ordem internacional, de um mundo de crescentes e irrefreáveis convergências. Nos dias de hoje, o contexto internacional talvez fosse menos inspirador de decisões que, na falta de outra expressão, poderíamos descrever como de confiança no sistema. Internamente, a vitória do Plano Real, que veio por fim a quase 3 décadas de inflação indomável e crônica, instabilidade macroeconômica, trouxe ao Brasil maior autoconfiança. Dessa vitória, da qual eu me orgulho de haver participado muito modestamente ao lado de Rubens Recupero no Ministério da Fazenda, cuidando da comunicação pública do plano, o ministro Jungmann, em posição muito mais importante como secretário executivo do Ministério do Planejamento, emergiu, como se sabe, já no primeiro turno, a eleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Era natural, assim, que se reforçasse a convicção de que a presença e o papel internacionais do Brasil se ampliariam com crescimento econômico, desenvolvimento social e avanço tecnológico. Nesse ponto, aliás, esperava-se que a adesão ao TNP pudesse contribuir para facilitar, como dado adicional de credibilidade, nossa cooperação com outros países em tecnologia de ponta. De fato, e eu me refiro também ao presente, não parece haver correlação direta entre a posse de armas nucleares e influência e prestígio internacionais. Correlação direta universal.
Nas últimas décadas, a grande transformação do quadro de forças global a que assistimos tem se dado, em primeiro lugar, a partir do desenvolvimento econômico-social. Embora isso não exclua, é óbvio, também o reforço correspondente de capacidades militares. Na decisão de firmar o TNP, a visão defendida por Lamprey e outros diplomatas mais voltados para considerações econômico-comerciais prevaleceria sobre aquela sustentada pelos colegas com maior pendor pela diplomacia multilateral política, pelas deliberações das Nações Unidas, por exemplo, que defendiam, na maioria dos casos, uma posição basicamente filosófica e de princípio. Coube, é óbvio, ao presidente arbitrar entre esses legítimos argumentos distintos, muitas vezes contraditórios, e decidir. Fernando Henrique Cardoso tomou a decisão e o Congresso Nacional a aprovou. E assim, em 18 de setembro de 1998, Luiz Felipe Lampreia, em nome do governo brasileiro, fez em Washington o depósito do instrumento de ratificação do TNP, que passou, então, a vigorar para o Brasil. Eu acompanhei, então, já como porta-voz e assessor político, posição na qual havia sucedido a Sérgio Danesi em fevereiro. Eu tenho um hábito de suceder a Sérgio Danesi. Bem, agora para a parte diplomática, senhora, nos papéis preparados no contexto desse processo de decisão, dos quais obtive cópia do Sérgio Danesi, Lampreia propôs que o Brasil assumisse uma postura de apoio crítico ao TNP, essa era a expressão que ele usava, e assim tem sido. Mesmo ciente dos desequilíbrios intrínsecos ao TNP, o Brasil, como membro pleno do tratado, defende o engajamento construtivo com suas regras e advoga os valores e interesses maiores do país e da humanidade. O desarmamento, nesse sentido, continua a ser objetivo central para nós. Apesar da redução dos arsenais e da difusão de tecnologias nucleares, assim como dos eixos em garantia à não proliferação, o TNP permanece deficitário, é preciso repeti-lo, no que respeita ao desarmamento. A existência de armas nucleares, está claro, é uma colossal ameaça em si mesma. As tensões políticas estratégicas tornam-se ainda mais graves contra o plano de fundo do espectro nuclear. São também custosos e demandantes os mecanismos necessários para impedir que artefatos nucleares caiam nas mãos de atores não estatais, tais como redes criminosas transnacionais e perpetradores de terrorismo. As provisões sobre desarmamento do TNP são claras. Por meio de seu artigo 6º, cada parte compromete-se a entabular de boa-fé negociações sobre medidas efetivas para a cessação da corrida armamentista nuclear e para o desarmamento nuclear, e sobre um tratado de desarmamento geral e completo sob estrito e eficaz controle internacional. A referência no preâmbulo do TNP a futuro Tratado de Desarmamento Geral e Completo é a expressão concreta do desejo da comunidade internacional de cessar a fabricação de armas nucleares, liquidar os estoques existentes e eliminar os arsenais nacionais de armas nucleares e dos meios de lançamento. A reivindicação brasileira e de muitos outros estados ganhou ímpeto em 2016, com a aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas da Resolução 71/258, intitulada Levando Adiante Negociações Multilaterais de Desarmamento Nuclear. A iniciativa foi liderada por um grupo de países composto pelo Brasil, África do Sul, Austrália, Irlanda, México e Nigéria. A resolução determinou a convocação, em 2017, de conferência para negociar um tratado de proibição das armas nucleares, que ocorreu em Nova York em 2 sessões. O desdobramento último desse processo foi a adoção, em julho do ano passado, do Tratado para a Proibição de Armas Nucleares, TPAN, com expressivo apoio de 122 nações. Produto valioso do multilateralismo, o TPAN reforça o conjunto de instrumentos jurídicos que proíbe as armas de destruição em massa. Diga-se que, como se sabe, as potências nucleares não firmaram esse acordo. O apoio da sociedade civil foi fundamental para a adoção do TPAN e ficou claro que o status quo nuclearmente armado é inaceitável para a maioria das nações e de suas sociedades. Merece registro, a propósito, a concessão do Prêmio Nobel da Paz de 2017 à organização não governamental Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, ICAN, em reconhecimento de seu trabalho por chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas do uso de armas nucleares e pelos esforços em favor da proibição dessas armas por meio do tratado. O presidente Michel Temer foi o primeiro mandatário a assinar o TPAN. Hoje, o Brasil trabalha na ratificação do tratado. Entendemos que o TPAN complementa o TNP na medida em que avança nas provisões estabelecidas pelo artigo 6º. Posicionamentos como esse fazem diferença no contexto de escalada retórica e doutrinária que testemunhamos na atualidade. E aqui eu não posso deixar de mencionar, como o presidente já mencionou, a preocupação com as tensões na Península Coreana, os questionamentos que põem em dúvida a continuidade da implementação do Plano de Ação Conjunta Abrangente negociado com o Irã, além da adoção de doutrinas que estimulam o armamentismo e a insistência no recurso à dissuasão nuclear, de que nós temos visto exemplos eloquentes recentes. Em favor do multilateralismo e da prevalência da paz, o Brasil continuará a defender o diálogo e o desarmamento nuclear.
seguirá, assim, valores amplamente compartilhados na sociedade brasileira. Eu faço votos de que os debates de hoje tragam reflexão valiosa sobre esse tema, que é de crítica importância na agenda internacional, e a perspectiva de balizas renovadas, porque, como diz o presidente, nada é estático, para a atuação brasileira em prol do fortalecimento do regime de não proliferação e desarmamento nucleares. Muito obrigado.